nesse universo do jazz, dentro desse musical intimista que é o Aqui Jazz. Quero agradecer a presença de vocês. Vai ser uns minutinhos aí essas cenas e depois a gente, como de costume, a gente vai abrir para uma conversa. A Camila teve um imprevisto, ela não vai poder estar aqui com a gente hoje, mas ela disse que, enfim, se tiverem perguntas, algumas coisas direcionadas a ela, a gente passa para ela, a gente, enfim, faz uma jogada aí para a gente estar junto. Certo? Então, divirtam-se, boa tarde e vamos nesse jazz. Como vocês podem ver, hoje eu me arrumei para falar de jazz. Escolhi esse paletó, esse sapato, esse colete degradê. Parece um detalhe, mas não é. Imagine só se eu estivesse aqui de bermuda florida e regata branca. Para falar de jazz? Estranho, né? Quando a gente pensa em jazz, a gente lembra logo de algo sofisticado, requintado, elegante. Essa é a expectativa que a palavra jazz nos provoca. Que é muito doido, né? Porque o jazz nasceu justamente na outra margem desse rio. Não tinha um teatro bonito, uma luz afinada, uma plateia cheirosa como vocês, ó. Posso sentir daqui? Não tinha. O jazz nasceu na rua, nos botecos de esquina, nos bordéis, no cortejo fúnebre e principalmente nos guetos negros. Eu, Marcos, não poderia nem começar a pensar, a falar de jazz sem lembrar que ele é ligado a essas marcas históricas da improvisação como uma forma de sobrevivência, da voz como um grito de liberdade, um caminho a ser seguido. Sim, o jazz é isso e muito mais. Estamos falando dos Estados Unidos, Louisiana, século XIX, no final do século XIX. A cidade de New Orleans, uma cidade portuária, onde no vai e vem das embarcações, africanos, europeus, americanos brancos se juntaram e na convivência fizeram uma explosão de sons e influências. Foi disso que o jazz veio, dessa fusão entre o blues e a percussão africana, da banda militar e do gospel afro-americano, e sempre com muito improviso, sempre. Acho que é por isso que eu amo tanto jazz. É tudo improvisado, não tem roteiro. É como você vê a sua vida passando em frente aos seus olhos ao vivo. Imprevisível. A gente erra, mas a gente volta e conserta, porque tem que chegar até o fim. E aí o Vinícius me pergunta: se você só improvisa, como você sabe quando está chegando o fim? Aí está o nosso segredinho. Eu não sei, não faço ideia. Mas quando eu estou tocando jazz há muito tempo, a gente entra meio que no transe. E a gente recebe algo que parece um chamado, uma atmosfera que vai dizer quando está chegando o fim. Eu nunca perguntei para eles, mas eu tenho certeza que a banda ouve. Eles também ouvem, porque a gente vai terminando junto. Devagar. O que é bem diferente nesse momento, porque agora nós estamos apenas começando. Aqui, jazz! Vocês já pararam para pensar que por uma coisa mínima a sua vida poderia ser completamente diferente? Meus pais se conheceram num bar de jazz. E minha mãe era cantora de jazz. Eu falo jazz porque se não fosse pelo jazz eu não estaria aqui contando essa história para vocês. Na verdade eu nem sei por que eu estou contando essa história para vocês. Enfim, minha mãe me falou que uma noite, depois dela ter arrebentado no bar, ela saiu, caiu assim, uma chuva fininha, e ela olhou pro meu pai, meu futuro pai, Milton, e ela falou que sentiu um negócio por ele, um negócio aqui,
teria ido para o hospital achando que eu estava infartando, mas ela não. Ela foi para casa dele. E daí você já imagina o que aconteceu, né? Eu fui concebido ao som de Stormy Weather, Eta James. Don't know why there's no sun in the sky. Stormy weather since my girl and I ain't together. Keeps raining all of the time. Oh yeah, life is pain. Since I get my poor stormy weather, just can't get my poor selves together. I'm waiting all of the time. I'm waiting all of the time. E aí? It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling Então, obrigado, gente. Quero agora convidar vocês para a gente bater um papo, a gente fazer uma conversa aqui. Às vezes a gente luta tanto para fazer dar certo os projetos, e aí tem que aprovar, e aí tem que patrocinar, e aí tem que procurar o teatro. E às vezes os projetos eles fazem assim, sabe? Às vezes vai indo, você fala, nossa, olha, tá nascendo uma coisa aí. E é muito essa história aqui. Esse aqui, Jazz, ele nasceu desse encontro, da inspiração que essas pessoas incríveis me deram, que é Rafael Gama, nosso arranjador, nosso pianista, Marcos Veríssimo, ator e diretor musical, Nando Prado, dispensa qualquer tipo de apresentação, Nando, maravilhoso, Felipe, Hinze, que está aqui com a gente cantando e arrasando, o Gabriel Ferrara também, então, e Camila, que não pode estar com a gente aqui hoje. Dito tudo isso, acho que vou abrir para vocês, para a gente bater um papo aí, fiquem à vontade. Boa tarde, meninos. Giovanni, conta um pouco mais dessa questão. O jazz é essa coisa de improviso. E até o Marcos falou naquela hora que não sabe a hora que vai acabar, né? Como é que é essa peça? A gente sabe a hora que ela vai acabar, ela vai depender do improviso com a plateia. Estou muito inspirado no Zé Celso, são 5 horas de Não sabe, pelo amor de Deus. Tem que saber, né? O processo trouxe tudo isso, né? Por conta da gente investigar esse mundo do jazz, esse universo, de como as composições são feitas e tudo mais, começou a me interessar porque pensar no musical, que né, a gente quando pensa em musical, é sempre uma estrutura mais rígida nesse sentido, né? A gente tem um texto muito claro, principalmente a gente faz montagens, né? Em geral que vem da Broadway, que tem essa estrutura já muito determinada. Pensar no musical que se inspira no jazz nos dá a possibilidade de ter uma coisa um pouco mais fluida, assim. Então, acho que durante o processo de criação, o que eu ia provocando
neles, né, era assim, como é que o piano pode dialogar com a fala e de que forma uma coisa pode realmente interferir na outra. É claro que a gente vai fazendo, repetindo, a gente vai criando uma certa estrutura e essa estrutura vai se mantendo. Mas acho que principalmente durante o processo de criação, essa coisa mais solta, ela apareceu muito e eu sempre digo que ela é sempre bem-vinda. Sabe, quando aparece isso, acho que o Nando viu muito isso também, sabe, de que forma você sente vontade de colaborar durante esse processo. E o processo, eu digo, é infinito, porque até o último dia de apresentação a gente vai estar linkado a isso, a gente está falando de jazz, né? Então é sempre bem-vindo que seja nessa coisa do improviso aconteça. Oi. Oi? Olha o improviso aqui. Tudo bom, Giovanni? Domingos Neto, blog Novidades Online. Eu queria saber de vocês, de você principalmente, da produção, como é que foi feita a seleção desse elenco, e se existe uma questão preta, né? Porque o jazz vem nos Estados Unidos, né? Basicamente do Mississippi, daquela coisa da segregação, nem segregação, da escravidão, né? Então eu queria saber de você como é que você fez essa seleção e é isso, tá? Vamos lá. Obrigado pela pergunta, Domingos. Você sabe que eu tive uma das inspirações, eu tenho o prazer de estar um pouco nos Estados Unidos, de vez em quando eu vou lá, e eu tive em New Orleans. E aí, presenciar tudo ao vivo ali, como é que essas coisas se deram, de por que o jazz nasce, então é obviamente aterrorizante no lugar, porque a gente entende um pouco da dor de tudo isso, né? O que aconteceu? Esse elenco aqui, muitos de vocês vão lembrar, que a gente esteve lá embaixo para falar do universo do jogo. E uma coisa de dentro desse universo do jogo que era muito rica era justamente o jazz. Uma das coisas que a gente estudou bastante foi entender um pouco como é que o jazz surgia nessa trajetória do jogo, né? Então o elenco não foi escolhido por mim. O elenco, assim como o jazz, o elenco aconteceu. A gente estava na sala e a gente olhou um para o outro e falou: estamos aqui fazendo isso. Questão do Nando, depois que foi convidado para fazer, obviamente, esse elenco aconteceu. E aí tenho consciência da importância da gente sempre lembrar as raízes do jazz, né? Acho que o prólogo do Marcão ele coloca já de início isso. E aí, quando a gente levantou essa questão em conjunto e tudo mais, o que a gente tem que tomar muito cuidado também na escalação, e quando vocês vão assistirem a peça vocês vão entender, é para a gente também não banalizar uma pauta. A história, ela fala de certas figuras ali que não são pretas, elas não podem ser, porque elas vão reforçar qualquer estereótipo que a gente não está aqui para fazer isso. Eu acho que a maneira da gente reverenciar o jazz é através da música e através disso que a gente está tocando. Agora a história, vocês vão ver, quando vocês assistirem, não era isso. Não era só como nasce da família do Jô, da mãe do Jô, que já não era assim, então a gente enxerga algo não era legal. E obviamente eu ouvi muita gente para falar isso, né? Tenho o prazer de ter a Letícia, que é minha assistente de direção, sempre me ajudando a enxergar isso da melhor forma. Então foi um cuidado que a gente teve de não banalizar uma pauta tão séria e tão importante, sabe? Bom, eu sou o Ruvim do portal do Cartão de Visita. Eu queria externar aqui a minha admiração por você, Giovanni, e todo mundo aqui gosta muito de você, porque a gente viu você nascer bem nos primórdios, bem no comecinho, quando você era ator, continua sendo ator, mas você agora como diretor, quer dizer, esse crescimento seu, tudo que você faz realmente é sucesso. E aí, nesse patamar, eu queria saber de você como foi a escolha do repertório e se, na fala do texto dele, se a música que entra após o texto de cada ator tem a ver com a história do personagem, entendeu?
eu vou deixar de falar um pouco agora sobre música também, mas eu quero agradecer muito vocês, assim, porque a gente fazer teatro nessa loucura, sem patrocínio e sem apoio, só dá para fazer se a gente tem um apoio de uma imprensa como vocês. E vocês sempre são muito carinhosos com as coisas que a gente faz. Então, muito obrigado mesmo, assim, sem esse apoio de vocês. Essa sala tá tão bonita hoje, sabe? Agora que eu entrei, agora eu falei, olha, quanta gente legal, quanto jornalista legal tá aqui. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Valeu. Eu só quero dizer uma coisa, que não é à toa que nós estamos aqui. Assim como você reconhece, né? Era só para fazer uma observação, não é para fazer pergunta. Mas assim como você reconhece o nosso empenho, nós reconhecemos o seu empenho, o seu valor, que como o Rubem acabou de dizer, não é de hoje, é de ontem, e essa turma que está toda aí, inclusive Felipe e tal, vocês são a pérola rara do Teatro Nacional, que sabem fazer entretenimento, que sabem fazer cultura e que fazem com profundidade. Isso para nós é muito importante. É esse o motivo de nós estarmos aqui agora. Muito obrigado, isso aí. Valeu, obrigado. Vamos falar das músicas? Eu queria fazer uma pergunta. Não, eu só queria... Eu achava legal cada um se apresentar para a gente se localizar. Tá bom. Eu vou falar rapidinho então, respondendo, né? Meu nome é Marcos Veríssimo. Como o Gi falou, eu sou ator da peça e fiz a direção musical, que na verdade, sendo extremamente sincero, é totalmente colaborativo. Com músicos que tem um arranjo como o Rafa fez, como o Gabriel. O Nando já chegou com propostas novas. E, claro que com uma linha que, respondendo a pergunta, o Giovanni propôs sim, ele propôs até algumas músicas em português, e aí sim, a gente foi juntos tentando chegar. Aquela música que foi cantada vem de uma história, as músicas fazem parte de cada cena, às vezes com a melodia e com a marca de cada uma, e algumas em português para a gente ter como narração, né? Então todas as deixas, assim, até no começo a gente pensou, vamos usar uma música legal para trocar aqui, né? Uma música clássica para trocar de cenário. Não, as músicas foram se encaixando e elas ficam o tempo todo no espetáculo com o jazz, fazendo a atmosfera, né? E a gente chegou em algo juntos legal pra caramba. Sou o Rafael Gama, sou pianista, sou compositor, faço os arranjos do Anti Jazz. Como o Marcão falou, na verdade, é tudo em conjunto, né? Tudo a gente decide o que é melhor para o espetáculo, o que é melhor para a informação, também para não sujar, né? Para que a música não suje de uma forma que leve para outra ideia, né? E falando do jazz, uma coisa também muito interessante que acho que não é todo lugar que a gente consegue trabalhar com pessoas que tem essa facilidade, né, como o Gabriel, como o Marcão, como o elenco todo, a gente tem a possibilidade de transformar coisas em jazz. Então, nem tudo que vocês vão ver é originalmente em jazz, mas a gente deu um jeito, a gente ilustrou de uma forma musical, né, com toda uma referência, com toda uma estrutura musical bem elaborada, junto com o Gabriel, e a gente conseguiu transformar, vocês vão ouvir muitas coisas engraçadas e absurdas em jazz, né? Porque a ideia da peça é fazer isso, não só pegar coisas originais, mas também a gente passar coisas pro jazz. E vocês vão ver que vai bem divertido, né? Já que teve essa pergunta, eu perguntei até pro diretor se eu posso dar um spoiler. Então tem um momento que a gente deixou sem jazz, porque quer dizer isso. Já respondeu? Exato. Mas daí só assistindo mesmo. Boa tarde, eu sou Nando Prado. Estava lembrando aqui, estava pensando até, falando da pergunta, minha primeira peça de teatro foi a ópera do Malandro do Gabriel Vilela, deve lembrar, né, Bia? E de lá para cá são 25 anos que eu tenho feito só musicais da Broadway, coisas que são marcadas, o diretor chega, uma bíblia assim, vai para lá, fala isso ali, não tem muito espaço para nada. A ópera do Malandro foi construída do jeito que está sendo construída essa daqui.
muita sugestão. Eu fiquei repassando isso agora, falei, nossa, que viagem, né? 25 anos fazendo isso, e eu volto a fazer o que eu fiz na minha primeira, de poder sugerir coisas e poder contribuir, depois desse tempo todo fazendo tudo que me mandavam fazer, que eu amo também, esse tipo de musical que eu venho fazendo todos esses anos, mas é um prazer, é algo diferente. Eu agradeço, né, pelo convite. Eu estava no médico 3 semanas atrás, a Camila me ligou, daí a gente se falou e eu, topo, não sei o que vocês estão falando, eu não estou entendendo nada, mas topo, vamos lá. E aqui estou eu. Obrigado. Gente, eu sou o Felipe Rintze e, complementando assim tudo que a gente estava falando, acho que esse encontro que a gente teve no começo do ano, acho que isso inspirou o Gi a ter essa ideia. E é importante dizer que é uma ideia original, um texto original, é uma peça, né, feita do zero, e eu faço o Jazzinho, que é um menino que ele foi prometido a ser a nova estrela do jazz, só que ele não tem talento nenhum para isso. Então é muito legal a ideia do Giovanni de colocar essa figura num lugar que ela não pertence, assim. Então e a gente já falou sobre frustrações, sobre expectativa, sobre a relação dos pais quando colocam muita expectativa em cima, né, do filho. E a gente fala muito sobre a finitude da vida, porque é uma brincadeira, né, do aqui jazz, mas se a gente tira um Z, fica aqui jazz. Então tem essa brincadeira aí da genialidade do Giovanni. Estou muito feliz de estar aqui fazendo mais essa história aí com a gente, com essa equipe maravilhosa. E resumidamente é isso. Vai, amigo. Boa tarde, eu sou Gabriel Ferrara, eu sou ator e músico também, e acho que eles disseram basicamente tudo, mas eu acho que uma coisa que eu acho que é o mais interessante, mais gostoso desse trabalho para mim, assim, é que geralmente, justamente, né, as coisas musicadas são muito marcadinhas, né, aqui entra, aqui sai, aqui não sei o que e tal. E aqui a gente tem, eu e o Rafa, a gente tem uma liberdade que vem desse lance do improviso e tal, que como tem uma trilha acontecendo durante todo o espetáculo, muitas vezes essa trilha a gente se olha ali, faz e improvisa e tal, e tem dias que vai ser um pouco diferente do que outros, e eu acho que isso é o que mais me interessa, assim, nesse espetáculo, essa vida, né, que ele tem de ser diferente, cada dia ter uma peculiaridade, uma coisa única. É isso. Eu tenho uma obsessão pelo público. Eu acho que a gente está no Brasil, a gente está em São Paulo, não consigo entender um diretor, um produtor que diz, o público é outra coisa, eu vou fazer a minha viagem aqui e o público entra. Isso para mim não existe. Entende? A partir do momento que uma pessoa saiu da casa dela para assistir um espetáculo, eu quero que aquilo seja incrível, assim, seja uma experiência muito legal. E aí uma das nossas funções aqui é deixar esse jazz como se fosse uma roda de samba brasileira, que as pessoas vão entrando e vão entendendo, elas vão se envolvendo com aquilo de alguma forma. Então a maneira que eu acho que é uma boa ferramenta é personificar o jazz nele. Então a história desse Gésio, na verdade, os pais deram esse nome Gésio. Eu me inspirei num grande ator chamado Gésio Amadeu, deve lembrar do Gésio. E os pais eram fanáticos por jazz. Então o jazz, por causa do jazz, esse cara, então a vida dele é muito no improviso e muito em cima do que os pais esperavam dele. Então tentar personificar isso, porque o público brasileiro gosta disso, né? Ele gosta de seguir uma história, de entender o que está acontecendo. Então acho que a tentativa nossa aqui é isso, é de aproximar através de contar uma boa história acima de tudo, e botar essas cacetadas de música que assim, é uma atrás da outra, que as pessoas gostam e de que maneiras magicamente elas contam a história. Assim, nenhuma música está lá por acaso. Tanto que muito da letra, assim, a gente chegou a experimentar isso, né? Mas é dificílimo, né? Você traduziu uma standard por um português, meu Deus, aí a gente começou, eu falei, não vai dar, a gente ficava muito esquisito. Muito esquisito. Tentamos, viu? Tem na Dark Web, a gente pode jogar um dia, falar só o que esses detalhes, mas isso aqui. Né? Olha eu aqui de novo, Domingos Neto, blog Novidades Online, pro Nando. Você circulou Broadway, Estados
Unidos, outros que tais. Como é que participar do musical, falando de jazz, aqui no Brasil, liderado pelo Giovanni, praticamente sem grandes recursos? Como é que é isso para você? Não sei se de repente isso significou alguma coisa, mas como é que é participar de uma produção na Broadway e de repente voltar para o Brasil e participar de uma produção como essa? Foi o que eu falei, foi onde eu comecei. Acho que nessa aqui é até mais colaborativa. A grande diferença, a impessoalidade que tem nesses musicais, eles têm um porquê, tem uma razão deles funcionarem assim, esses musicais que vêm de fora. Eu me lembro de assinar contratos que no contrato, você tem uma cláusula que você não pode dar um toque para o autor do lado. Você não pode falar, o que você acha daquela cena? Em vez de fazer assim, fazer assim. Isso por contrato, você pode ser mandado embora se você fizer isso. Então, você aprende que, ou seja, mais de 20 anos fazendo isso, que você tem que fazer o melhor possível, e a máquina funciona, porque é um jeito de se fazer. Então, neste caso, dá gana de você. Por exemplo, sexta-feira a gente estava aqui discutindo, eu vi que ele estava, então, resolvendo problemas, e como é que a gente vai, onde a gente vai fazer? Faz aqui, vamos fazer o som, eu trago o som, então esse microfone é meu, esse tapete é meu, isso é muito legal. Nunca passei por isso, sabe, de poder, não, vamos juntos, a gente se abraça, vamos fazer as coisas, vamos poder colaborar, saber ouvir não, saber poder jogar ideia fora, é bem diferente, acho que são duas maneiras de se trabalhar que... Você acha que é meio robotizado ali? Eu acho que o desafio ali é outro. O desafio, eu vou te falar, eu fiz 700 apresentações de Fantasma da Ópera em 2 anos. Eu fiz 600 de Miseráveis. Chega uma hora que você tem que descobrir razão para fazer de verdade aquilo, né? Transforma, você tem que criar uma nova motivação. Esse é o desafio ali, porque você faz 700 apresentações de uma coisa, chega uma hora e fala, cara, como é que eu vou fazer de verdade hoje? Já tá muito, então você acaba tendo esse desafio que é conseguir deixar de verdade uma coisa que você está fazendo há tanto tempo. Então agora você está no paraíso, porque você está numa literalmente, agora não precisa disso. Um pouco indo nessa carona, Felipe, Leandro e o Marcos falassem que está aí fazer um musical Broadway que tem toda uma estrutura montada, aparentemente pode ser mais fácil, embora exija muita técnica, mas no jazz é um improviso. Então, a liberdade nesse sentido pode ser até mais desafiante, até mais difícil. Não que vocês comentassem isso. É muito doido, porque é muito paradoxal, porque por mais que o Giovanni dê muita liberdade para a gente está cercado numa rede de proteção tão segura e tão concreta que o improviso ele vai saindo de uma forma muito tranquila, assim, não é um lugar, um improviso num lugar de confusão, é um improviso ensaiado. E o mais legal é a conexão que a gente tem com a banda, né? E eles estão com a gente o tempo todo, então, às vezes, e a gente fazendo com a plateia, às vezes a gente sente a plateia, né? Às vezes tem que dar uma esperada, espera ali a risada, você sente a respiração da plateia, daí a gente se olha e fala, não, agora dá uma pausinha. Agora, eles me ajudam muito, né, nos momentos de monólogos, acentuar algumas piadas que a gente tem, alguns momentos de tensão, e às vezes eu peço mesmo, às vezes é um lugar, tipo, em cena, assim, agora vai ser isso. É claro que a gente programou todas essas possibilidades, mas essa liberdade ali do ao vivo do agora está sendo muito, muito rico, né? Então, mas isso também é por causa do talento desses dois aqui, de todo mundo, mas a banda está fazendo uma cama muito boa pra gente durante o espetáculo inteiro, né? Quer completar? Eu acho que, voltando ao que nós falamos sobre o jazz, né, e eu acho que o Felipe falou de segurança e tudo mais, jazz é muito difícil. Você tem que ter um nível de conhecimento de estrutura,
e de segurança, porque a improvisação ela depende de uma série de fatores, que você tem que estar muito seguro de si, que é realmente aquilo que você vai tocar. Pode soar estranho, as pessoas acham que às vezes improvisação é fazer de qualquer jeito, mas na verdade não. Então o Felipe, ele está muito seguro das cenas que ele faz, e isso possibilita dilatar a piada, reduzir a piada, fazer um outro tom, às vezes até uma coisa um pouco menos dramática, um pouco mais dramática, só dele olhar pra gente. A gente construiu isso, né? Mas tudo isso com muita técnica. O Felipe é muito bom, ele é muito inteligente cenicamente, né? Eu acho que o que o Nando falou também dos musicais Broadway, por exemplo, né? Você cumpre lá com o seu papel e tudo mais, e você não vai ter que pensar emocionalmente, né, naquele momento, do que o personagem está pensando, etc. E o Felipe ele faz isso. E a gente da banda, a gente entende ele. Quando ele se mexe, quando ele faz as ações, a gente entende ele e consegue jogar com ele. Mas tudo isso é construído com muito, né, Fê? Muito olho no olho, muito entender também como é que cada um funciona, né? O Felipe sabe como pedir as coisas para mim, como pedir as coisas para o Gabriel. Eu e o Gabriel, a gente está constantemente, a peça inteira, a gente fica conectado, se olhando, e qualquer gesto mínimo, a gente sabe o que a gente quer dizer um para o outro. E isso no jazz é fundamental e essencial. E vem com muito trabalho, e a gente tem que se conhecer muito bem para fazer isso funcionar. E realmente funciona, e é muito bom. Leandro Augusto, da Arte 8. Eu gostaria de perguntar para vocês em qual público vocês pensaram em fazer esse espetáculo. Porque a gente sabe que tem aquele público que gosta mais de musical, tem aquele público que gosta mais de teatro. Vocês vão mesclar esses dois, a parte teatral com musical, vai ter uma dramaturgia, uma história, para agradar esses dois públicos, para chamar esses dois públicos para assistirem vocês. Eu acho que o público brasileiro gosta de uma boa história, uma história bem contada, bem feita, ele vai gostar. A memória do brasileiro, né, ela é da novela. A gente gosta de seguir uma história. Então, acho que a gente tendo o compromisso de entregar uma história de qualidade bem feita, a gente está, vamos dizer, eu tenho muita sorte, eu tenho parceiros de peso nos projetos. Então, o Fábio Namatami fazendo os figurinos, o César Pivete fez uma luz. Aguarde. Eu fiquei assim, inspiradíssimo, entendeu? Então a gente teve Inês Aranha fazendo preparação, teve Luiz Damasceno que estava aqui agora, que veio ver, fazer a passagem com eles. Então, muita gente boa envolvida para garantir que o espetáculo seja espetacular e que aconteça. Porque daí não tem a ver com verba, não tem a ver com tamanho de produção, tem a ver de... A gente consegue fazer um espetáculo com uma caixa de sapato e 3 luzes. Se você acreditar naquilo, fazer aquilo acontecer. E eu estou apostando nisso, tanto em quem gosta de música, como gosta de jazz, mas quem gosta de um espetáculo legal. A Camila vem falar um pouco da história. São personagens, a gente fala de jazz, né? Todos eles, a gente não está falando de mocinho e bandido, todos eles têm momentos sublimes e momentos de escuridão, né? É muito inspirado também por conta do jazz. A Camila faz uma mãe solo, ela tem que cuidar desse filho praticamente sozinha, ela tem o apoio de um outro homem, mas ela logo fica sozinha de novo e ela tem que levar isso adiante. Então a Camila faz uma mãe, que é cantora de jazz, ela é artista, mas ela tem que delegar muito dos sonhos dela, e sabe mãe de Miss, que não conseguiu ser a Miss, mas ela vai fazer, e vai tentar até o fim, e ela tenta tocar a vida desse cara com aquilo que ela nunca pôde ser, porque talvez uma gravidez muito cedo, ela não pôde fazer o que ela queria. Importante dizer que, assim, de novo, né, também eu tenho uma pesquisa no humor, então eu acho que a outra coisa que eu acho que o público gosta muito é o humor. Então, por mais que a gente vá tratar de assuntos delicados, de pessoas aqui, né, de personagens que tem ali os seus abismos, isso é sempre feito com muito humor, tem trechos muito engraçados na peça. Então, eu acho que o desafio é sempre você fazer isso, né? Acho que quem assistiu Não Se Mate aqui com o Leonardo Pidiorin também era um texto de uma direção minha, e eu tentava fazer isso. Ele estava falando sobre, né, uma pessoa que considerava a hipótese de deixar tudo para lá, mas fazer isso com algum humor, porque não porque a gente quer deixar menor a importância e a gravidade do assunto, mas eu acho que o humor ajuda a gente conversar com as pessoas, sabe? A partir do momento que a pessoa ri, ela se abre para o assunto. Então,
é meio por aí, assim, e a Camila faz essa mãe que coleciona algumas dores aí, mas que faz isso com alguma leveza e canta, né? A Camila canta as abadeiras, que a Camila entrega tudo, né? E é isso, eu tenho só para a gente arrematar, isso que eu acho que é mais interessante, porque o Gabriel toca violino, o Gabriel toca guitarra, o Gabriel toca bateria, ele canta, ele é ator, e a gente tem essas qualidades do tempo todo. Então, a minha sorte é poder escrever, olha, falar, Camila Sabateia, pô, peraí, eu já sei dos recursos, são atores, são artistas de muitos recursos. Então, foi fácil encontrar essa dramaturgia, essa história, e a gente vai ter que ter mais textos nacionais, porque agora as tarifas do Trump, 50%, você sabe que um dos maiores afetados é direitos autorais. Vem com 50%, uma das maiores perdas para a gente é a questão de direito autoral no lado dos Estados Unidos. Então, vamos ressaltar as histórias brasileiras. E a gente tem Érico Braz com o nosso Bete Balanço, já. Tudo bem, Bete? Ah, legal. Não, sou eu mesmo, eu, Jurandir. Não, você ligou certo. Tá. Aham. Não pode falar, é o quê? Ah, entendi. Não, sabe o que é, Bete? Não, tá, entendi. Você está me chamando para fazer uma divulgação, uma publicidade da casa de aposta online. Olha, não, tá. Não, já entendi, só você fala, só um minuto, calma. Assim, Bete, eu não faço. Não, eu não faço esse tipo de coisa, não. Não é questão, não. Quanto? Não é isso, não. Não, sabe o que é, Bete? É porque assim, eu fico pensando, questão de caráter, entendeu? Não bate. Quanto? Não. Eu entendi, não, é muito dinheiro, só que eu sei, regulamentado e tal. Só que eu tô pensando assim, né? Não dá pra fazer um negócio desse, depois botar na cabeça quanto dinheiro? Não, tá bom. Olha só, deixa eu só te falar, como eu já te falei, é uma questão de caráter. Tá bom, Bete? E o meu caráter não tá. Tá bom, querida? Beijo! Tá, liga quando quiser. Tô aqui. Tchau. 10 milhões de reais. Puta que pariu, achei engraçado, né? 10 milhões, gente, que é isso? Será? Se perguntar se ela faria, claro que Bete faria. Não faria, não. Bete faria. Eu não faria, você faria. Não faria, não, cabelo azul? Não. Faria, não faria por quê? Não sei, depende, né? Rapaz, isso não é que depende. Nossa, aliás, eu não vou fazer não, sabe? Porque eu prefiro continuar minha vida assim de influência, digital influência, porque tá bom, né? Até que. A vida de digital influência, mas até quando, gente? Até quando? Será que eu devia? Ai, nossa, que vida cruel. Esse negócio me mata. Vocês sabem, né, que eu era casado com o Sueli. Lembra do Sueli? A mãe do meu filho. Casado com o Sueli era uma maravilha, gente. Que casamento gostoso. Uma maravilha, maravilhoso. Olha, o sexo era uma delícia. Era um negócio maravilhoso. Só que com o tempo, né, foi ficando meio assim, porque o custo de vida foi subindo, meu salário não aumentava, o negócio foi ficando meio estranho, não sei o que. Isso ali gosta da vida boa, né? Gosta de restaurante, gosta de comer bem, viajar, fazer a unha, fazer cabelo, fazer Netflix, ela adora Netflix, Google Play, com TV, não sei o que e tal. Eu disse, nossa, eu vou precisar trabalhar mais um pouquinho. Aí comecei a trabalhar melhor no trampo de garçom, né? Já comecei a trabalhar de garçom, eu disse, pô, que maneiro. Rapaz, só te contar, meu irmão. Tinha dia que eu servia vinho de 10 mil reais, voltava para casa com 10 reais no bolso. Era uma loucura. E eu ficava pensando assim, na verdade o que me faltava era tempo. Tempo é tudo, né? Às vezes me sobrava um tempinho de nada, mas eu chegava em casa cansado, quebrado, deitado, não dava nem para dar um tchacará, né? Eu ficava meio assim, e ela me cobrando. A verdade é tempo. Gente, ouçam bem, casais, prestem atenção. O tesão morre no cansaço. Prestem atenção, procurem tempo. O tesão precisa de espaço e de tempo. Não é verdade, meu irmão? Olha, se ele passou a me olhar assim meio estranho, ela, né, o negócio foi ficando meio, ela passava, olhava meio assim. Era um olhar, não era briga não, né? Era um olhar de dó. Era um olhar de pena desse cara fudido, né? Sem dinheiro, sem ter parado, sem ter vendo, sem ter olhando. Um dia eu estava na cozinha, ela passou por mim, me deu um olhar assim, falou, Jurandir, você
já não é mais tão divertido. O Patati procura outro Patatá. Eu não dei essa resposta, né? Porque eu gosto muito da Sueli. Eu voltei, fui lavar os pratos e fiquei pensando. Na cabeça que só sabe fazer conta, o tesão começa a calcular a saída. Opa, disse que tá pedindo será que eu me ligo? Ai, Beth, de novo. Alô, oi, Beth. E aí, de novo? E aí, tudo bem? Não, tô bem. Tá aqui conversando assim? Não, Beth, eu já entendi, querida, já entendi. Quanto? Bom, mas a questão, sim, como eu te falei, você está insistindo, mas a questão aqui é uma questão moral. A questão aqui nunca foi dinheiro. Quanto? Eu topo. Deixa eu tirar isso daí. Boa tarde, gente. Boa tarde. Prazer receber vocês. É isso aí. E agora a gente vai do jazz para o Beth Balanço. Na mesma energia, na mesma vibe. Tenho o prazer de estar com esse cara aqui, que eu conheço há um tempão já. A gente ensaia trabalha junto há um tempo e agora surgiu esse Beth Balanço na nossa vida. É isso, vou deixar vocês perguntarem, a gente vai falando, né? Beleza. Não é um stand-up porque ele tem uma história. A gente conta a história do Jurandir. Tem elementos de stand-up, né, Érico? Porque ele usa de algumas técnicas de stand-up para falar com as pessoas e tal, mas a gente tem uma história bem construída ali. Surgiu, eu já tinha cutucado o Érico uma vez para a gente fazer um projeto junto, sempre com comédia, porque eu sou muito fã do Érico, assim, ele tem um humor que eu acho sensacional. E aí, eu nem estava fora do Brasil.
Brasil, recebeu uma mensagem dele, ele fala assim, Giovanni, escuta, eu quero... Ele se chama Smart também, e ele me mandou uma mensagem, falou, estou com uma ideia de fazer um texto e tal, estou com o segundo semestre e acho que eu podia fazer alguma coisa. Eu falei, caramba, segundo semestre está aí. Eu falei, mas o que você queria falar? Eu falei, putz, eu não sei, eu quero falar de dinheiro, de ganância, de poder, alguma coisa que fosse nesse lado, assim. Eu falei, não. Ele falou, tem até umas coisas que eu escrevi aqui e tal, não sei o quê. Eu tinha pensado, na verdade eu tinha começado a escrever um texto que era, vou deixar de falar só para complementar, tinha escrito um negócio falando sobre CPF, né? Porque a gente precisa de CPF para porra toda, tudo é CPF, se você não tem CPF, se o CPF está negativado, você não faz mais nada, você não compra nem pão, né? Tem que ter o CPF está em dia, e aí foi o que, na verdade, o que é o CPF? O CPF é um cadastro da pessoa física, ou seja, já é um chip antigo que todos nós carregamos. Quando você nasce, você pode fazer CPF. Para saber quem é você é filho de quem, para onde você vai, o que você vai fazer, o que você pode. Eu disse, porra, isso tem a ver com dinheiro, tem a ver com condição, né? É uma chave que você tem, todo mundo tem CPF, que é uma chave, literalmente agora uma chave, né, do Pix, que te dá o direito de ir para lá e para cá, ou não. E aí, eu olhando as siglas, CPF, eu disse, o que isso significa? Para mim, significava comédia da pessoa física. Né? Eu falei para ele que isso é uma comédia, é a comédia da pessoa física. Aí tem por aí umas coisas assim que já estavam na minha cabeça, ele falou, tá bom. Uma semana. Volta ele com a porra do texto escrito. Eu falei, não é possível. Mas sabe por quê? Porque é um encontro. Não dá pra fazer. Se eu não batesse em mim em algum lugar, não dava. E quando ele me falou isso, eu, produtor e tal, tem um monte de projeto na gaveta. Projeto que eu já quis fazer uma vez, não deu certo. Projeto que tá lá que eu quero fazer um dia. Ele me cutuca nesse lugar do dinheiro e tudo mais. E aí, quando eu tava no colégio, gente, eu li um conto do Machado de Assis, chamado A Teoria do Medalhão, que é sensacional. Que ele, em Vias Rápidas, ele diz assim, você precisa ser rico, você precisa parecer. Se você parecer rico, todo mundo vai acreditar que você é rico. Pensei, o que não é isso hoje, se não influência? O influencer influencia o quê? Por que ele influencia? Ele é médico, ele é doutor, por que ele influencia? Então me bateu nesse lugar, eu falei, eu vou visitar de novo esse negócio da teoria do medalhão. A gente fala a teoria, só que atualizada para o nosso contexto. Então, na dramaturgia ali, eu mantenho a estrutura do Machado, só que eu vou colocando outras provocações de hoje em dia. Então acho que dá um mix aí. Também tem músicas, são 8 músicas, né? Sim. E a gente vai em torno dessa. E aí, o que é? O prazer de você escrever uma coisa hoje em 2025 é falar de 2025 para mim. Então o negócio da Beth, do caráter, do dinheiro, não, eu não faria jamais. Ele fala, não é uma questão de dinheiro. Ah, não, top. Então é assim a questão de dinheiro. Depende. Então é nesse lugar que a gente está indo. E é engraçado que isso me chamou muito assim, a atenção com o Giovanni, porque, na verdade, a gente trabalhou junto numa peça, onde ele é produtor, né, de uma peça que eu fiz há muitos anos atrás. E eu achei muito talentoso, assim, eu vi algumas coisas que ele fez e disse, porra, para escrever isso, o que eu estou pensando, tem que ser alguém, não que outra pessoa não pudesse escrever, uma pessoa mais velha, porque isso é muito relativo, a velhice é muito relativa, né? Tem gente que o corpo a gente não consegue segurar, né? Tem gente que faz até cirurgia, tira a barriga, tira olho, tira cabelo, bota olho, enfim, e parece novo, mas a cabeça tem que ser uma cabeça nova, né? Eu sou muito do amanhã, do hoje, do ontem, ou seja, eu sou meio atemporal, mas eu acho que a gente precisa muito fazer uma coisa que eu prego muito, que é o afrofuturismo, que é você trazer para o hoje o que você quer amanhã. É necessário, né? Quer seja um questionamento, quer seja uma promessa de vida melhor, uma esperança, acho que você tem que começar hoje. Eu sempre falo para não só para minha família, né? Meus sobrinhos, meus irmãos, alguns são mais cabeça dura, eu digo assim, gente, eu não estou fazendo nada para os meus filhos e netos, eu estou fazendo para mim. Eu quero agora, eu quero amanhã, eu quero hoje, eu quero ver hoje. E Giovanni, eu vi nele assim, vejo um cara que consegue escrever essa ansiedade minha pela revolução que a gente tanto prega, que a gente tanto quer, o questionamento, a gente está dando resposta nenhuma, mas o pensar é necessário, né? E a partir de começar a pensar os influencers, que tipo de gente é essa que influencia na vida da gente, direta ou indiretamente, é de extrema importância, isso tem que ser agora. Bom,
Aí já explicou. Eu acho que tem que ter vontade. Eu estou tentando você fazer teatro, né? Eu fui fazendo muita coisa de TV e cinema e tal. E a última peça que eu fiz um musical que terminou até aqui em São Paulo, que era o Frenético Descendês. Acho que foi a última peça que eu fiz, assim, antes da pandemia, isso. Antes da pandemia. E era maravilhoso, eu adorava fazer. Engraçado que eu fiz essa peça, como as últimas coisas que eu tenho feito, eu fiz mais para me divertir. Não que o assunto não fosse interessante, que tivesse um pouco de política, mas o Frenético Descendês é um marco na história da música popular brasileira, da juventude brasileira, da política brasileira, começando no Rio de Janeiro. Enfim, aquela história toda de Nelson Mota e sua galera, né? As frenéticas, tudo tem uma importância extrema na música, na arte brasileira. Mas aquele espetáculo eu fiz assim muito para me divertir pra caramba. E depois daquilo eu não fiz mais nada. E eu estou um tempão querendo fazer alguma coisa para mim, assim, portanto eu escrevi o CPF, a Comédia da Pessoa Física, que eu achava que faltava muita coisa. Né, e precisava de alguém que entrasse para completar aquilo, para um olhar mais clínico, de autor, né, e tal, e que chegasse nesse lugar. Cantar, dançar, interpretar, eu faço isso na vida, eu nasci assim. Né? As pessoas perguntam, você é baiano? Eu não sou baiano, eu sou do mundo. Eu precisava nascer necessariamente de algum lugar, eu nasci na Bahia, mas, eu nasci na Bahia, nasci em Salvador, nasci no Cruz do Pelourinho. Quer dizer, em cada esquina você tem música, você tem dança, você tem... aprende a imitar a arte de imitar, você se torna ator depois, claro, né? Essa é uma das críticas até que eu faço na nossa peça. Não é todo mundo, não é qualquer pessoa que é ator, né? Nem todo mundo é ator. E hoje o digital influencer, o influencer, porque fez uma história e acho que fez cena. Histórias não é cena. Eu estou falando histórias não é cena. Não vai desempregar um ator fazendo histórias. Ator é ator. Autor é autor. Né? Então, não é porque você dá tudo que você... Sabe, você pode ter uma aptidão, você pode ter um tino, você pode ter talento. E isso precisa ser trabalhado, precisa estudar. Né? Precisa aprender sobre. Você nasce pronto, nasce pronto, tá? Você nasceu pronto para quê? Você pode começar a fazer, mas a profundidade, não estou dizendo que não é possível fazer. É possível fazer. Mas eu também não posso desmerecer uma pessoa que estuda para isso, que faz lá sua federal, sua faculdade, seu curso livre, na medida do possível, que estuda, se interessa, se aprofunda em determinado segmento da arte, e pede para um cara que simplesmente já aprendeu que um stories, ele vai, faz a novela, faz o teatro, faz a publicidade, fica rico. Tudo bem, as pessoas podem achar que isso é legal. Eu tenho a minha posição sobre isso. Né? Então, ir no palco cantar em músicas, brincar, falar de assunto sério, fazer a plateia da risada, meio stand-up, com um roteiro também escrito, para mim é simplesmente voltar a fazer teatro. Posso falar? Eu acho que de novo, né, essa minha empreitada aí na dramaturgia, eu estou tentando trazer na dramaturgia todos esses elementos, até na construção, até da maneira como pensar a dramaturgia. Quer dizer, não adianta a gente falar assim, não, o stand-up de não sei quem está lotado e o teatro não está. Embora isso já seja uma realidade bem diferente hoje, né? Acho que está uma alegria, né? As plateias de teatro estão lindas aí. Mas tinha um pouco essa coisa, porque o stand-up... Assim, então, pera, por que as pessoas estão indo lá? O que no stand-up interessa para a gente pensar como estrutura dramatúrgica, estrutura teatral? Então, eu acho que no Bete Balanço eu tive a oportunidade de ter, e aí sim, estudar um pouco a história do Érico, as coisas que o interessam, as coisas que ele já disse por aí, né? Que eu acho que tem muitas coisas legais que o Érico disse, que eu consegui ver em entrevista e tal, e consegui incorporar nesse personagem. E eu acho que o interessante do personagem é que a gente está falando, não, porque o influencer e tal, mas ele é o influencer. Então, quer dizer, a gente não julga esse cara, porque esse cara é ele na peça. Então, ele defende a ideia dele. Por que ele faz isso? Por que ele assina um contrato com a Beth? Será que ele é tão errado assim? Será que a gente não faria? Quando ele pergunta se você não assinaria, 10 milhões você faria? Entende? Então, quer dizer, é isso que pega nas pessoas. Quando você vê o depoimento vexatório daqueles influencers da CPI, você fala, não pode ser verdade isso. Não pode ser. Que os deputados vão lá e pedem para tirar uma selfie com a pessoa no final. Quer dizer, é um circo. Então a gente traz alguns elementos do Brasil atual aí, que é um pouco dessa hipocrisia, que é um pouco dessa coisa da grana, que sempre está movimentando esse nosso país, e a falta dela, na maioria das vezes, e ele coloca isso de uma forma humorada, porque o Érico é esse cara na vida.
Então ele vai trazer esse tempero para essa história aí. E é engraçado que, colaborando com o que você está falando, a gente olha o influencer, a gente olha que, por exemplo, no caso das backs, a gente tem uma cacetada de gente no Brasil que joga isso. Tem gente que pega dinheiro emprestado para isso. Tem gente que pega dinheiro com agiota para jogar isso. Tem uma pesquisa que a gente até incluiu aqui que 30% das pessoas que jogam bet, que jogam esses joguinhos campeonato brasileiro, 30% dessas pessoas acreditam, não acreditam só aquelas coisas brancas, acreditam que estão investindo. Elas estão investindo e aí vão perdendo, ganhando, ganhando. Quando vê, está com a corda no pescoço. Então isso me fala, né? Mas também não faço, a gente não faz juízo de valor de nada, a gente só coloca em cada um que pense e tira a conclusão que quiser, porque se chegar a oportunidade de você receber 50 milhões para fazer, o que você faria? Né? Então, isso é muito importante. Quando você fala da possibilidade da gente falar disso, o teatro é uma ferramenta há muito tempo que a gente já conhece, né? E falar disso. Agora, se a gente perguntar, como a gente pergunta na peça para os adolescentes hoje, acho que não é só os pais que estão empurrando os filhos para esse caminho, né? Para o futuro, porque isso é o futuro, né? Mas acho que os próprios adolescentes já conceberam que talvez esse seja o melhor caminho. Não é porque se perguntar aqui, quem estudou para estar aqui, todo mundo estudou para ser jornalista, né? Fez faculdade, ou não sei lá o quê, mas aprofundou. Mas eu digo para você, para qualquer um de vocês aqui, que eu conheço um menino que não sabe nem ler direito, nunca escreveu, porque não escreve mais, mas digita, nunca escreveu, a caligrafia dele é péssima, e ele ganha mais do que você. Isso é um paradoxo, filha da puta. Não é? E eu vou dar um exemplo meu, assim, muito para particular. Eu estudei jornalismo. Eu fiz comunicação social com ênfase em jornalismo. Olha o que eu falo, a frase que eu digo. Comunicação social com ênfase em jornalismo. Santos Judas Caras. Entendeu? Isso é muito antigo. E assim, é engraçado que eu saí do curso de jornalismo no meio, porque eu tive que escolher entre continuar a faculdade de jornalismo ou fazer Opaió, o filme. E eu fiz Opaió, o filme. Eu escolhi fazer Opaió e quer dizer, foi um filme que me deu projeção pro mundo, assim. Né? Em seguida fui contratado na Globo, não sei o que e tal. Foi uma escolha muito bem feita, não que se eu continuasse com jornalismo eu tivesse me fudido, mas assim que completou um tempo, que seriam 4 anos, a rede social triturou o jornalista formado. Triturou, passou por cima, acabou com a profissão, no sentido acadêmico. Sim. Tá? Porque todo mundo fazia o conteúdo, esse que está na mão de vocês aí, imediato. Né? Então, esse paradoxo que a gente vive todo dia, e agora levar um parênteses aqui, talvez seja um Bete Balanço 2, que é. Eu ia dar um spoiler, mas enfim. A gente pensar o que será do digital influencer com a inteligência artificial. Lá no futuro. O futuro que eu estou falando é mês que vem, pô. Entendeu? Então eu acho que tudo isso são coisas para a gente pensar. E fechando com a sua pergunta, né, quando você fala disso, você pergunta ao adolescente, você quer ser o quê? Ele vai dizer o quê? YouTuber. Ele não disse psicólogo, policial, professor. Quem quer ser professor? Né? Então, isso está muito dentro de várias estruturas que a gente está vendo aí se montando. E um último ponto que você contou, que é a questão do racismo estrutural, que é uma realidade brasileira. A gente sabe que o Brasil, não é só o Brasil, o mundo é racista. Cada sociedade, cada civilização, cada povo tem seu jeito de ser racista. O Brasil tem um modo especial, particular, de ser tudo, inclusive homofóbico, inclusive machista, inclusive xenofóbico. O Brasil tem um jeito particular de ser, né? Então, quando você fala de racismo estrutural, para mim é uma questão que eu carrego, não tem como eu dizer, porque eu sou preto. Quando eu chego primeiro, minha cor grita primeiro, depois grita o artista, né? Que o cara diz, você na televisão aí, minimiza o racismo. Mas não tem como correr, né? É uma batalha diária, árdua, a gente nasce assim, porque isso é uma estrutura, como você já falou. Só que eu tenho meu jeito, meu jogo de cintura e meu jeito de falar e combater. Eu acho que
Enfim, um outro assunto que acho que não cabe agora, mas se quiser a gente pode falar depois, porque eu acho que o racismo tem que ser combatido de outra forma. Uma forma mais agressiva. Porque racismo mata. Racismo mata. E mata de diversas formas. E eu, Érico Braz, acho que a gente tem que reagir de outra forma. Eu acho que Machado, ele... Quando veio desse start de Machado na minha cabeça, o texto todo veio. Que eu falei, já sei o que eu estou falando. A gente já tem um caminho forte aí. Eu acho que, como o Érico fala muito bem também, o Brasil tem um jeito especial de ser cruel com algumas coisas. Então, por que explorar a criança no farol é um crime? Por que ela fazer a influência, botar a criança lá no dia inteiro na frente do computador, não, do celular, não é? A gente não sabe, eu acho, não sei, né, se daria para ser de outro jeito. Agora, isso é muito novo, né? Como é que você vai punir e isso não vai punir aquilo? O Érico fala isso no texto, né? Por que aqueles influencers lá, por que aquele ator famoso, aquele jornalista esportivo, aquele outro jogador que ganha bilhões pode divulgar casa de aposta e eu não posso? Qual é a diferença? Ele é rico? Ele já é bilionário? Ele quer mais dinheiro. Mas fazer o que esse dinheiro? Não, ele tá dando spoiler, porra. Não tô, não falei. Porque também uma outra reflexão que daí da Érico, pessoal, física, faz uma coisa é ambição, entendeu? Essa é a ambição de conseguir, de conquistar, de coisa é ganância. E para a ambição virar ganância, é rapidinho. Então, a gente vai discutir um pouco aí que limite tem isso. Tem limite? Eu posso querer isso, se eu quiser colocar minha filha de 3 anos lá na frente do será que isso está sendo ganância da minha parte? Acho que é porque isso não é novo também, gente. Criança na televisão, quantas não teve, né? Que nasceu na televisão. A gente pode pensar em vários casos aí, né? Sim, e tem uma coisa que eu acho importante no que você fala, e que a gente sabe. Assim como todas essas situações que são situações que elas vão ganhando nova cara, novo jeito, né? Na vida da gente, novo jeito de se apresentar, os pensadores também. Pessoas que pensam a sociedade, que ajudam a gente a construir pensamento crítico sobre as coisas, eles existem desde que o mundo é mundo. Você falou a gente está falando de Machado de Assis, né, do medalhão, mas, por exemplo, Nietzsche escreveu um negócio chamado Sobre a Vontade de Poder. É um livro maravilhoso, até uma indicação, vocês vão escrever aí, indico A Vontade de Poder. Nietzsche fala sobre isso. A vontade de poder do ser humano. Agora, cada um tem uma vontade de poder. O brasileiro tem uma vontade de poder que é específica. E é curioso, né? Como o brasileiro diz assim, eu estava até brincando na minha casa, minha esposa, sobre isso. Que ele diz assim, eu quero ganhar na Mega Sena. O pai não joga na Mega Sena. Como assim? Eu queria um salário assim, essa coisa não trabalha. Basta receber um auxílio. Não trabalha, mas eu queria ser rico e não trabalha. Que supra-sumo da contradição. É muito doido. Então, esses pensadores, né, eles são fundamentais nas sociedades de qualquer época. Né? E aqui está um pensador de agora. Estou falando sério, nós somos pensadores agora. O lugar da gente, nós achamos o lugar. Assim como Machado achou dele, Nietzsche achou dele, nós achamos o nosso lugar. Nosso lugar é aqui. É no palco, fazendo teatro da nossa forma, com o nosso pensamento, sem dar resposta, ajudando as pessoas a construírem pensamento crítico sobre as coisas, inclusive esse assunto, e dizendo, e agora? Você é o quê? Você faria ou você não faria? E o que é que você acha de quem faria e faz? E o que você acha de quem não fez e não faz? Isso é um grande barato. Ouvindo músicas gostosas que tem a ver, né, com isso. Tem um repertório lindo, maravilhoso, escolhido por Giovanni, escrito junto. A peça escrita junto com esse repertório escolhido. E a gente fica feliz de poder estar contribuindo com o Machado, trazendo ele para agora, renovando esse pensamento e entregando para o futuro um questionamento. A Beth faria. Você faria? Sempre com dinheiro, com isso aí, com esse universo. A Beth é muito específica, né? Que é o ponto alto da peça, né? Quando ele toca, e a letra da Beth Balanço é uma obra-prima, né? É uma música que foi escrita para o filme, né? Da Débora Bloch. Mas se você lê com esse olhar da Beth, que a gente está falando hoje, é sensacional.
Você olhar para esse olhar e falar, meu Deus, como uma música pode comunicar tanto? E a gente vai nessa levada. Então, todas elas falam de dinheiro, de ganância, de poder. Então a gente vai de Paulinho da Viola, a Ivete Sangalo, e aí tem Cartola, Skank, Tim Maia. Todas elas com essa temática do dinheiro, da esmola, do dinheiro na mão. Deixa eu dar uma spoiler aqui, porque é muito doido você ouvir Tim Maia há poucas décadas atrás dizer assim, não quero dinheiro, eu quero amor sincero. Foda-se. Não quer dinheiro? O mundo é capitalista, pô. Esquece. Quem viajar achando que vai acabar com o capitalismo pode morrer. Porque se não morrer, vai morrer. Logo, sem dinheiro. Não é possível. Claro que Tim Maia, em suas particularidades, amo. Necessário, um cara necessário para o seu tempo. Mas dizer hoje, não quero dinheiro, eu quero amor sincero, isso é que eu espero. Pelo amor de God. E a gente fala, o que eu estou falando? Hoje em dia tem a ver eu falar isso. Esse mundo que a gente vive hoje, consigo viver sem isso? Realmente eu estou aqui julgando o outro que fez isso? Mas se fosse batesse na minha porta ali, sério que eu não faria? Vamos botar a mão na consciência então sobre isso? Ainda tem uma outra coisa, tem a mentira coletiva, né? A gente adora mentir coletivamente. Não, claro. Nós, o grupo X, não faríamos. A gente acha que o julgamento, né? Todo mundo. Mas no fundo está fudido. Não tem nem a conta do dinheiro não pagar contra a luz, nem o aluguel, nem para comer direito, onde queria comer. Né? Então, a subjetividade, que eu acho que a gente precisa assumir um pouco mais, até nas redes sociais, que é o grande campo da mentira, seria muito bom. Seria uma revolução. Eu me ponho nesse lugar, me proponho. Algumas coisas eu não falo porque às vezes eu não quero perder tempo com gente que não consegue discutir determinados assuntos. E aí eu não vou perder tempo. Cada um que vai estudar, cada um que se vire. Eu acho que se tem alguém que consegue discutir algumas coisas, eu topo. Eu não sou dono da verdade, nem sempre falo coisas que são verdadeiras, eu até posso dizer isso, ou que tem uma verdade absoluta, mas que abre no mínimo uma discussão. E se você é muito raso, desculpa, não tenho mais idade para isso. Né? Também aceito pessoas que saibam mais do que eu, que têm a idade mais do que eu, que já viveram mais coisas do que eu, e que tenham um pensamento diferente. Se não tiver um pensamento diferente, talvez a gente nem comece a conversar, porque de mim baixa a mim. Né? Eu acho que a gente tem que se abrir para conversar e pensar sobre todas essas coisas de uma boa. Né? Eu acho importante, é que eu falei, eu não faço juízo de valor na peça, eu tenho a minha opinião sobre. Eu não sei se eles são vigaristas, porque assim, como eu falei, é uma necessidade da sociedade, né, talvez. Tem um questionamento dentro da classe de jornalistas, né, que é aquilo que eu falei, da noite pro dia, mataram o curso de jornalismo na faculdade. Sim, com certeza, com certeza. Imagina se isso acontece com a medicina, né? Então, tem um mercado que talvez o negócio seja um pouco mais acima. É aquilo, nós temos uma vontade de poder, e a vontade de poder está ligada absolutamente ao dinheiro, que qualquer oportunidade que nos dê a garantia de que vamos viver bem, a gente corre para dentro dela. A gente, quando eu falo, é o povo brasileiro, no geral, as pessoas, né? Então, quando surge essa possibilidade, as pessoas, se a gente não... As empresas fazem um contrato com o cara e dizem assim, se você... Isso, é o que eu estou falando, está caindo. Se você tem 3 milhões de seguidores, você tem 5 milhões de seguidores, eu pago a você. Não quer saber a relevância desse cara, se não quer saber de porra nenhuma. Entendeu? Então, eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Tem um movimento no mundo de tecnologia e diversas outras coisas que não deixa de estar atrelado ao capital, que é o sangue mundial, né? Que empurra muita gente para esse lugar. Agora, a minha pergunta que eu fiz aqui, e é engraçado que eu já tinha feito essa pergunta para mim há muito tempo atrás, para onde vai o lixo digital humano? Para onde vai o lixo digital humano? Porque quando a gente pensa em capital, a gente pensa em produto que é usado, mastigado, vem um produto novo, você já está fora. Para onde vai o digital influencer daqui a pouco? Eu estou dizendo o quê? Pessoas que não estudam, que não vão para a faculdade, que ganharam 1 milhão, 2 milhões, não sei o quê, no Brasil de 2, 3 anos atrás, que agora o dinheiro já está indo embora, que tem mansão, que tem carro importado, que não conseguiu pagar direito, que achou que ia ganhar 2 milhões, 3 milhões. Para onde vai esse pessoal daqui a 5 anos? Quem vai sustentar isso? Né? Porque até a publicidade manjada que a gente conhece, que só bota branco,
Até ela não quer mais isso, ela está usando inteligência artificial. Essa carta já está marcada. E o digital influencer que tinha 3 milhões, que agora não quer dizer mais porra nenhuma. Ele vai para onde? Para onde é que vai esse lixo humano, esse digital influencer, essa pessoa que achava que ia até os 70, 80, ou até morrer como digital influencer, fazendo história. Entendeu? Mas é como os cantores também, né? Quantas músicas que fizeram, quantas músicas que fizeram sucesso no passado e que hoje a gente nem sabe mais o nome e também não lembra da música. Pois é, mas enfim. Não é? É aquilo que você falou. Para onde vai esse lixo? Eu acho que esse lixo vai para o lixo. É só uma questão de tempo. Entendeu? E coisas novas estão surgindo e nós estamos nessa onda, nessa maré e seja lá o que Deus quiser. Mas a gente, de alguma forma, questiona essas visões de mundo, porque tem o pai dele na peça. Então tem essa contraposição do que o pai acha bom para ele, o que ele acha bom há essa discussão sobre gerações diferentes. Então é sobre isso. Agora você está levantando a bola para eu dizer o seguinte, eu tenho a sorte desses atores maravilhosos me darem chance de escrever para eles. Então foi assim com o Midiorin, foi assim com o Érico e o Leandro Lima. Eu escrevi um monólogo para ele, não sei quando sai, mas ele é exatamente sobre etarismo. Ele faz não vou contar um spoiler, mas ele daí é sobre uma casa de repouso e tal, e que aí o assunto do Leandro é o etarismo. Então em breve estaremos aqui de novo falando sobre um tempo aí do Leandro. É uma preocupação, isso tem que ser uma preocupação do ser humano, né? Com um mundo cada vez mais com a preferência pela juventude, pelo novo, a gente precisa se preocupar. É engraçado que outro dia eu tenho 3 filhas, né? Eu pari 3 filhas. E eu tenho uma de 22 anos já, que tem a vida dela na medicina e tal. E eu tenho 2 pequenininhas, uma de 1 ano e 9 meses e uma de 3 meses. E abrindo um parênteses, você falou de São Paulo, eu estou em São Paulo, já moro em São Paulo há mais de 1 ano. E mais de 2 anos já, e eu fiz as 2 filhas aqui em São Paulo. São Paulo tem isso, né? Você faz frio, faz frio. Enfim, eu tenho 2 filhas paulistas mesmo, nascidas aqui na Moca. Mas pensar isso é muito importante, porque outro dia eu me peguei nesse lugar. Mas me peguei pensando, que artista eu serei daqui a pouco ou já? Porque eu não tenho mais 20 anos, eu tenho mais 23 anos. Embora minha cabeça, como eu falei no início, minha cabeça é às vezes de 15, porque eu preciso ter 15, às vezes, eu preciso ter 20, preciso ter 30, 40, e às vezes preciso pensar um pouquinho mais velho. Mesmo que eu não consiga, mas eu preciso de alguém que pense mais velho que eu e eu possa ouvir, mesmo que eu discorde. E na peça tem um momento que é isso, que é o momento do pai, que eu vou deixar